Boa tarde a todos. Boa tarde. A presença de todos e agradecer a disponibilidade do Alê, do Tia, da Lúcia também, que eu sei que ela está em coração conosco, né? Mas não está presente por motivos de força maior. E gostaria de dizer para vocês que essa conversa ela tem um papel muito importante dentro de um projeto pedagógico, didático, que nós desenvolvemos em torno da gravura, né? A ideia é estudar a gravura desde da sua gestação, desde da poética do artista, passando pelo colecionismo, pela crítica, pela pesquisa, até o mercado de arte. E apesar de vocês estarem numa galeria, nosso interesse com vocês é muito mais pelo lado do colecionismo, né? E como a casa, obra sobre papel, tem uma projeção, já tem uma situação consolidada no cenário artístico, eu diria nacional, porque a galeria física tem um papel local. No entanto, as publicações, que são soberbas, elas circulam, estão nos ateliês, nas bibliotecas, circulando com as pessoas, e isso faz com que a casa tenha se desdobrado, né, enquanto ideia. E para essa conversa nós temos, inclusive, o acompanhamento de uma convidada especial, a Mariana, que está conosco, que também é artista da galeria, né, já expôs com vocês. Aliás, tem mais aqui, porque tem o Maná, que já expôs também, né, que eu saiba. Tem mais alguém da turma aqui? Acho que não, né? E eu, né? Claro, pronto. Bem, então, fica assim esse registro, e nós gravamos esse material, depois esse material é editado, na intenção de se produzir um documento, tá? Um documento histórico mesmo, sabe? Um documento de pesquisa sobre o papel da casa enquanto espaço de propagação, da gravura, mas sobretudo do colecionismo, tá? Para essa conversa, nós elaboramos um roteiro de 9 questões, que elas podem ser um pouco maleáveis, de acordo com o andar, né, do encontro. Eu vou pedir para a professora Eliana pontuar as apresentações. Tá? Obrigada, Jorge. Ale, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui nesse momento. Então, eu vou dar início aqui, chamando, dentro desse roteiro prévio, a gente vai pontuando cada uma das questões, vou chamar o Manassés para fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Manassés. Boa tarde, gente. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Tia. Prazer estar com vocês aqui, viu? E eu tenho, na verdade, as duas primeiras questões são minhas, então eu vou fazer meio que uma junto da outra, porque aí vocês podem responder de uma forma mais orgânica, assim, né, mais livre. Que, na verdade, é contar um pouco para a gente sobre, assim, quais seriam as ideias iniciais por trás da abertura da galeria, né, ou até mesmo da coleção, né, que deu início à abertura da galeria, e falar também um pouco como isso mudou, se mudou, né, com o tempo, após a abertura, né, como mudou. Assim, seria mais ou menos para a gente introduzir. Tá bom. Eu acho que essa aí eu estou me sentindo, porque eu estava no processo todo, né, da coisa. Sim. Bom, na verdade foi uma situação muito curiosa, porque meu irmão morava nos Estados Unidos e ele estava muito encantado com uma coisa que se falava na época, em 2010, 2011, que era a arte de rua sendo falada. Na verdade, a arte de rua surgindo como um bem, né, como uma coisa vendável para a pequena elite
pequena burguesia e até para a grande elite, né? E estava assim, isso assim, eu não sei muito bem, mas eu acredito que foi plano de curadores, de coisas assim internacionais. Os Estados Unidos sempre tem essas coisas também, embora o Banksy seja um nome que vem muito, né, que é inglês. Enfim, meu irmão estava nessa onda, assim. Meu irmão era formado em Direito e, antes de formar em Direito, assim, ele gostava muito de quadrinhos, desenhava coisas de quadrinhos, né? Ele tinha uma ligação com essa cultura pop e gráfica, assim, que eu achava até muito interessante. E depois que ele mudou para os Estados Unidos, ele resolveu que ele queria abrir uma galeria de arte urbana, que, segundo ele, era algo que não existia em Belo Horizonte. Na verdade, existia, mas não veio ao caso. Ele começou a comprar coisas no eBay, lá, e começou a comprar algumas coisas para chegarem aqui no Brasil. E ele comentou comigo, quando eu visitei ele lá, que ele tinha essa vontade. Depois, quando ele veio para o Brasil, ele comentou umas vezes comigo e ele acabou morrendo num acidente de moto, assim, absolutamente repentino, uma coisa que ninguém esperava. E continuavam chegando gravuras, principalmente, né, assim, prints, gravuras e coisas, né, lá em casa. E a minha mãe começou a perguntar por que ele estava comprando isso. Ele falou, por causa da galeria. E minha mãe falou, que galeria? Eu falei, não, ele não te falou? Ele tinha um sonho de abrir uma galeria de arte urbana. E aí minha mãe falou, olha só, a verdade e tal. Depois a gente conseguiu abrir o computador dele e vi uma lista de coisas que ele queria comprar, de gente que ele gosta, do Shepard Fairey, que ele adorava, né? E aí minha mãe foi comprando essas coisas e ela resolveu que ela ia abrir a galeria. Que ela ia fazer, realizar o que ele queria fazer. Só que comprando essas coisas, ela foi se deparando com outras coisas. E aí ela foi gostando dessas outras coisas. E ela começou a pesquisar. Porque eu falava dessa história, não, gravura, ela começou a pesquisar gravura. Que virou uma coisa de arte em papel, né? De certa forma, assim. Foi abrindo para isso e ela resolveu que abria galeria, mas alguma coisa aconteceu nesse processo, e é interessante contar isso, sim, pelo menos eu acho, que todos os galeristas, os donos de galeria de BH, são muitas mulheres, né? Essas vieram conversar com a minha mãe. E notou-se uma diferença muito interessante, assim, a minha mãe falou que não conseguia vender nada do que ela tinha comprado. E ela virou para uma galerista, não lembro quem foi também não, mas virou e falou assim, mas como é que você faz para vender as coisas que você gosta, que você tem na galeria? Aí ela falou assim, não, eu não tenho nada que eu goste na galeria. Na galeria o que eu tenho são coisas que eu não gosto. É o que eu vendo. Trabalho de arte que eu gosto fico na minha casa. Assim, e aí fica essa história, né? É uma galeria que chama casa, e de certa forma eu acho que ela é mais casa do que galeria. Porque, assim, eu falo com o caso da minha mãe mesmo, assim, né? Eu não sei, minha mãe teve esse meu irmão, ele é filho dela de antes do casamento com meu pai, né? E ela morava com ele na casa da minha avó. Aí ela conheceu meu pai, 2 meses depois foi morar com meu pai. E eu acho que minha mãe nunca teve uma casa dela. E ela com esse filho nunca tiveram uma casa dos dois, assim, sabe? E eu acho interessante porque, não sei, eu vejo como se fosse uma casa disso que não tem casa, né? E aí foi acolhendo várias outras coisas ao longo do tempo e modificando em relação a isso.
Então, assim, é uma galeria, né? Bom, que a gente tem que ir conhecendo e vendo para ver o que é. E eu acho interessante porque galeria tem várias funções. Uma galeria, eu tenho um cara, o Eduardo Losso, B. Losso, que eu sigo no Facebook, e ele falou uma coisa maravilhosa, que ele falou assim, que o brasileiro não sabe o que é biblioteca. Assim, as elites do Brasil, elas têm mania de ter 1 milhão de livros. Eles não sabem a beleza que é ter uma biblioteca, que você vai lá e os livros não são seus, e tem um lugar para estudar, um lugar para encontrar outras pessoas que estudam, né? Que é muito além de um lugar que você vai pegar um livro. É como se fosse a versão pública de uma livraria. Né? Não. Tem N outras funções de uma biblioteca que ele acha que são muito importantes para a produção de conhecimento. Né? E aí eu acho que, embora aqui não seja uma galeria no quesito comercial, é um lugar que permite N outras funções de galeria acontecerem também. Maravilha, maravilha, Lê. Obrigada. Então, muito obrigada Obrigado. por dar esse panorama inicial, assim, sobre a história do surgimento da galeria. E aí, dando continuidade, vou passar, então, a palavra à Amanda, para ela continuar essas questões sobre a coleção de vocês mesmo. Amanda? Oi, gente. Então, minha curiosidade é saber um pouco como que se dão hoje em dia as aquisições, né? Você comentou que começou no eBay, que eu achei até curioso, né? Mas, enfim, eu queria saber como que se dão as buscas, né? As pesquisas, as investigações para encontrar novas obras para serem adquiridas para a coleção. Quais são os principais critérios que vocês utilizam, assim, né? Do que vai entrar, do que não entra, e se essas escolhas também se relacionam com o acervo que você já tem, né? E se sim, como que se dão, enfim, como que se dá essa relação? Bom, na verdade, pegando aí um pouco a primeira pergunta do Manassés, né, sobre como é que esse acervo foi, como é que as aquisições foram se modificando, né? Porque teve esse primeiro interesse aí do André, né, que era o irmão do Ali, que começou a adquirir coisas de majoritariamente arte urbana. E então, né, e a partir disso, né, aí a Lúcia teve a ideia de fazer, por exemplo, uma exposição, né, a exposição que inaugura o espaço, ela vem como uma homenagem, né, a esse filho falecido, e ela vem do nome André, né, que era o nome dele, e ela, a partir daí, foi o primeiro recorte, assim, né, dessa coisa, né, das aquisições, que a partir disso aí ela direciona a sua pesquisa para, né, ela foi pesquisar artistas homônimos, né, artistas que também chamassem André, e ela foi buscar, né, esses Andrés. E esse foi, né, o primeiro ponto, assim. E acho que essa coisa das exposições, né, claro, aí tem muito, eu acho que o colecionismo também tem muito a ver com afeto, né? Acho que principalmente tem uma coisa né, igual o Ale comentou, da galerista que não tem obras que ela gosta, né, no acervo, da galeria comercial, né, que é algo realmente para sair. Então, eu acho que tem essa relação, né, com uma coisa afetiva também. Então, começando, né, daí, acho que começando daí dessa coisa dos Andrés, e aí acho que cada exposição, né, que foi se pensando também, de certa forma, direcionado. Tem sempre essa coisa, acho que a Lúcia, né, está sempre com um radar aí, está atenta ao que está acontecendo, né, tanto os alunos né, das escolas daqui, tanto artistas locais e né, de projeção nacional e até internacional, a gente está sempre de olho assim, em várias coisas. E aí, claro, né, de vez em quando aparece uma coisa que ele chama muito e que, enfim, isso acaba, né, como qualquer colecionador, acho, né, movido por essa coisa do quase uma coisa que, né, você bate o olho em alguma coisa e gosta e já é o desejo, né? Eu vou só entrar aqui um pouquinho, porque aconteceu um fenômeno muito interessante, assim, foi isso, a minha mãe foi atrás dos trabalhos que tinha no eBay,
das pessoas dos artistas que meu irmão queria comprar. E aí depois ela teve essa ideia de todos os André. Então ela foi atrás de artistas com o nome André e ela começou a ver nos leilões de artes coisas que acordavam alguma coisa dela. E eu acho muito interessante porque, ao longo do tempo, algumas coisas foram sugerindo exposições. Por exemplo, ela encantou com o trabalho do Otávio Araújo. Aí ela foi buscar o Otávio Araújo, descobriu que ele tinha falecido, mas fez contato com a família dele, que foi muito proveitoso, viram uma exposição aqui do Todos André, o André de Miranda chegou lá do Rio, assim, oferecendo uma exposição aqui, meio assim, para vender umas obras na galeria, né? E ele fez uma exposição aqui, que foi muito legal. Não vendeu exatamente, porque a galeria não tem esse negócio de contato comercial, mas foram se abrindo coisas, que é o mais interessante, assim. E a minha mãe foi criando um olhar, que eu acho mais interessante, de apaixonar com Otávio Araújo, apaixonar com Grassmann. E o tempo inteiro ela se recusou muito a falar que ela fazia uma curadoria. Mas as ideias dela, ela falou assim, não, eu quero fazer uma exposição chamada Prosaica Humanidade, para falar sobre a tragédia da nossa condição humana. Eu enxergo nas obras, nas coisas, esse lugar, né, assim, esse lugar do sofrimento, da coisa humana, do difícil, e vai buscando. Eu falo assim, não, mas... Né, e curadora, ela falou, eu não vou chamar ninguém de curadora, não, porque já tive experiência de curadoria, sempre que eu quero falar em outra coisa, né? E aí, assim, recentemente a gente foi fazer uma reportagem, iam fazer uma reportagem conosco, e a gente foi responder, eu falei, não, mãe, mas isso que você faz é uma curadoria. E como é que significa para nós, aquela fala que eu tive da última vez, ter uma curadoria que ela não é movida, ela não é guiada por academicismos, no sentido de assim, por teorias, por feixes discursivos, mas guiada por feixes imagéticos. Tem um olhar que segue certas imagens e esse olhar faz um recorte, ele recai sobre certas coisas, mesmo que não, ele não, assim, eu acho que minha mãe sente uma falta de ter fala para embasar e etc. Mas quando você olha o olhar dela, que é o que no final das contas está cada vez mais conduzindo as coisas, né, você vai vendo que existe um direcionamento, assim, de apaixonar com o Otávio Araújo, com o Grassmann, com o Evrard, né, com algumas pessoas assim que têm Kate Kovics, né, são recortes, é um recorte rico, eu acho, né? Então é isso, cada vez mais eu acho que tem uma coisa de um olhar se descobrindo também e de uma expressividade através dessas escolhas de compra. Importante você estar tocando essa questão também dessas escolhas, né, Ale? E o Roberto vem na sequência com uma pergunta, justamente que vai falar um pouco, perguntar um pouquinho sobre isso. Roberto, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Ale. Olá, boa tarde. Eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente sobre a importância de adquirir gravuras de jovens artistas. Como que vocês veem isso como uma espécie até de um investimento também? O que eu posso dizer, né? Assim, eu acho que a gente sofre muito no Brasil, mas principalmente em Minas, com a falta de uma classe média culturalmente ativa ou ligada em coisas culturais. E que pode ser muitas vezes as pessoas que a classe artística mais odeia, às vezes, né?
assim, publicitários do governo, pessoas que fazem campanhas horríveis para não sei quem, mas que juntam dinheiro e no fim do mês falam assim, não, eu vou comprar arte, eu vou consumir música. Gente que trabalha em coisas relativas àquilo ali, de algum nível. Né? Então, a gente vê que uma economia como a de Minas, ligada principalmente à mineração, publicidade, mas assim, coisas muito funcionais, né? Mineração, terrenos, agropecuária. Tem uma escola que prepare para uma, vamos dizer, erudição ou um convívio da parte visual, ela é uma coisa séria. Dizendo isso para trazer a questão para um lugar maior, assim. A compra de jovens artistas, ela é essencial, mas também é essencial que esses compradores e que esses artistas tenham diálogos. E é um motivo de eu ser fãzíssimo do Jorge, assim, essa coisa de ateliê aberto, diálogo, sabe? Ponte com o pessoal de São Paulo, ponte com o pessoal de Lisboa, ponte com quem quiser fazer ponte. Uhum. Porque esse pedaço da aquisição é importante, o pedaço da aquisição e a exposição é importante, uma contextualização afetiva das coisas, uma colocação das coisas, porque tem um aspecto de memória, né? Existe alguma coisa que, né, quando a gente olha uma coisa como essa, né, existe alguma coisa que chama nessa imagem. E que não é qualquer coisa, são imagens muito fortes. E aí a pessoa que compra aquilo, né, existe um processo mental de projeção nisso também. Então existe algo de compartilhar uma realidade que é comum às artes. E quando a gente faz isso num circuito local, a gente começa, é igual falar com sotaque, a gente começa a ouvir e criar a nossa própria língua, ao invés de ficar, né, por exemplo, uma sensação que eu tenho na academia em geral no Brasil, a tendência da gente estar sempre importando coisas de fora, trazendo discussões de fora para o Brasil. Né? E lendo, às vezes, poucas pessoas que já referenciaram aquilo, que já falaram. Então, tem muitos comentários de um mesmo autor estrangeiro. E, com isso, o creole, o dialeto, a língua brasileira tem uma dificuldade. Então, eu acho que quando existe um escoamento local de produção, aí a gente esbarra na gravura como uma coisa de distribuição de imagens, né? E hoje a gente vai na internet, vê uma imagem de um Tintoretto lá, mas a gravura teve esse lugar de retábulos, quadros, de levar uma imagem do que seria uma arte, mas isso ia sofrendo sotaques ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente tem um circuito local de compra, venda e debate, eu acho que isso permite que a gente crie uma linguagem mais própria e uma identidade mais própria. E permite às pessoas que estão começando também ver lugares em que aquelas urgências delas podem ser compartilhadas em espaços não verbais. Estou invadindo um pouquinho aqui, Eliana. Pode falar. Não, fala, Jorge. É um momento importante para estabelecer essa cisão entre um espaço comercial e um espaço de estudo, né? O Ale já frisou isso, mas eu quero dizer assim que a impressão que eu tenho das vezes que eu fui à galeria foi a de encontrar sempre o Tier lendo, a Lúcia falando sobre gravura, né, o Paulo discutindo com o Ale, ou seja, sempre eu via essa especulação sobre a natureza assim conceitual, né, podemos dizer, da gravura. E isso, por exemplo, não se vê num espaço eminentemente comercial. Eu vejo a galeria mais como um gabinete, né? Um gabinete de gravuras, que como, assim, como uma galeria propriamente dita. E realmente, eu acho que vocês compartilham, não é uma coisa assim, não é um trabalho, eu acho que
é um compartilhamento. Né? A gente sente que há uma pulsação assim junta, né, em relação a uma gravura nova que chega, sabe? Uma pasta do Graz, uma gravura da Kate Coleves, ou um artista novo que vocês descobrem. Tem um compartilhamento, tem uma... Eu acho terrível essa palavra, cumplicidade, né? Cumplicidade parece coisa de bandido, mas tá bom, né? Estão julgando a gente por esse lugar, o que a gente pode fazer? Pois é, né? Mas é isso, gente. Pode adiante, Helena, desculpa. Não, eu vou só falar um negocinho aqui também. Assim, isso da classe média, isso que você falou de um lugar de gabinete de estudo, existe uma coisa do público e do privado que é muito complicado num lugar feito Brasil. Acho que nos Estados Unidos também. Mas eu lembro de uma conversa, de uma coisa do Tom Zé, falando que a primeira conversa de política que ele viu foi na fábrica de colchões de Irará, que fabricava colchão de pena. E ele às vezes, ficava na fábrica, ele viu 2 funcionários debatendo que ia chegar o colchão de mola. E eles começaram a falar que o colchão de mola era mais importante, o colchão de mola era melhor o colchão soviético ou o colchão americano. Isso foi a primeira conversa política que ele teve acesso. Então, eu imagino assim, quando eu vejo, às vezes, aquelas lojas que tem na Europa, que é o cara e o filho dele que tem um restaurante que atende a galera daquela comunidade ali, uma coisa que a gente vê mais no interior aqui. E são lugares que têm um propósito comercial, mas que numa economia menos purulenta, assim, menos voraz, as pessoas têm esse espaço para trabalhar com coisas que elas gostam. E tem informação suficiente, coisa para conversar sobre aquilo. E a cisão entre espaços afetivos e comerciais me parece um pouco menor. Assim, tem coisas mais humanas. E aí é só esse comentário assim, sobre como é que o entorno político afeta o fazer e as coisas. Assim, que eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Tem razão, viu, Ale? Eu trabalhei com uma galerista em Bruxelas que ela tinha uma paixão pelo espaço, pelas gravuras, pelas obras, e vender era alguma coisa a mais, né? E um dia ela resolveu fechar a galeria, ficava num lugar muito bonito, do lado da Torre Inglesa. Mas ela tinha uma paixão pelas imagens, inclusive muitas gravuras minhas ela nem vendia, ficava com elas, sabe? E tinha um recorte das coisas que a gente gosta também. E um amigo colecionador norte-americano se interessou em comprar toda a galeria. Ela ficou tão ofendida com isso, cara, nunca mais falou comigo. Tem certas coisas que não são vendáveis, né? Então, acho que vai por aí essa nossa empatia, né? Pelo que a gente faz. Ale, eu achei importante você tocar também nesse ponto também da galeria como esse espaço do pensamento, de um local que você também, não só como venda, mas principalmente como um local que se cria um mercado, mas de uma outra forma, né? Através do pensamento. Eu estou com uma pergunta aqui que a Clara me pediu para fazer, que ela está com um probleminha que ela não vai conseguir abrir a câmera para fazer. Eu vou fazer a pergunta dela. Você já, de certa forma, começou a tocar nesse assunto, e de repente você pode expandir um pouquinho mais, e também por esse lado que você já estava começando a comentar. Ela fala o seguinte: como é o cenário da gravura em Belo Horizonte? Nesse sentido, existe alguma intenção da galeria em promover e fomentar o mercado de compra e venda de gravuras dos artistas locais? E aí, nesse sentido, também você pode ampliar dentro desses propósitos aí da galeria e desse pensamento que você já estava desenvolvendo anteriormente. Pegando essa coisa da aquisição e das escolhas curatoriais, né, pegando aqui, por exemplo, a nossa última exposição, que chamou Devaneios, né, que era dedicada ao imaginário, né, fantástico, enfim. Essa exposição a gente contou com, né, aproveitando aqui que o Ale citou Manassés e tal, essa exposição a gente teve
né? A gente teve nomes como Salvador Dalí, né, que é um dos grandes, aí até numa esfera mais popular, né, ele é o grande representante, né, dessa coisa. E a gente teve aqui tivemos obras do Manassés, tivemos o Daniel Pisani, que também é um jovem artista muito talentoso e tal, tivemos, né, uma obra do Alê, tivemos desenhos meus. Então, assim, eu acho que só isso já demonstra, né, um pouco assim, acho que não é uma coisa assim, eu acho que fica claro, né, a coisa de um propósito e de essa coisa que o Ale falou também, né, de uma teoria que privilegia as imagens, né? A gente não, raramente a gente fez um recorte mais assim que fosse estritamente histórico ou que privilegiasse certos artistas. A gente faz um movimento que é na verdade de trazer essas imagens e colocá-las para conversar ali de igual para igual. Eu gosto muito da imagem da fila do pão, assim, sabe? Eu gosto muito dessa imagem porque é uma coisa. Eu acho que eu comentei da última vez, né, de uma coisa que eu tive na aula da Pitty, que ela falou que eu tinha que gostar do Jeff Koons. Porque eu falei, não, eu entendo, eu sei de onde ele vem, eu sei quais movimentos ele se liga, eu sei o que é. Eu não gosto. É outra dimensão. E aí, assim, essa dimensão que eu falo da fila do pão, que é aquele lugar que está todo mundo com fome. E aí, aquela comida, quando a pessoa está com fome, o que é a comida? Assim, o que é a imagem como imagem ali, tirando o discurso? Claro que é bom pôr discurso, mas é bom saber tirar também. Então, eu acho interessante esse lugar aqui, essa possibilidade que o Tia falou. Eu sonho, pessoalmente, com um diálogo maior com o pessoal de fora, e etc. Por parte da galeria, mas também por parte de todo mundo que faz arte aqui. E essas pontes serem pontes comerciais é importante, mas é um aspecto só, né? E eu acho que a galeria ela dá um lugar muito interessante, ela proporciona um lugar um palco, vamos dizer assim, interessante para esses debates. Eu, pessoalmente, acho que, se não a ligação comercial, quais ligações, quanto mais pontes a gente consegue fazer para ver o alcance dessa autonomia do olhar? Me permite um comentário. Esse é um ponto que requer uma estratégia, assim, uma política, né? Acho que é um outro momento, né? Acho que até já cheguei a falar principalmente com a Lúcia sobre isso. Isso requer um projeto mesmo, né? É um projeto de sedução das pessoas, porque a gravura, principalmente, eu gosto muito da definição da Feiga, né? Que a gravura é a música de câmara das artes visuais, né? Ela não tem aquele apelo imediato, né? Embora já tivesse com as gravuras de estampa, com essa coisa dos anos 70 e 80, né? Que se produzia gravura para encher parede, mas assim ela voltou para esse aspecto mais reservado, né? Esse aspecto do gabinete, né? Então mas isso requer assim um projeto, requer uma aproximação, né? Acho que talvez seja um desafio esse, né? É com ela, de certa forma. Mas eu acho que essa coisa que o Jorge bem falou, né? Acho que a gravura, eu sinto isso também, assim, é uma coisa meio de um clube mesmo, não sei, que naturalmente é mais, tem alguma coisa de restrito, né? E, assim, e às vezes por isso mesmo a gente fica, né? Às vezes a gente tem que adaptar as nossas, tem que mensurar, né? O que é que o alcance, qual que é o alcance real, assim, porque às vezes pode dar uma sensação assim, não tem público para isso aqui, né? Qual que é o tamanho desse público, né? E às vezes também essa coisa, né? De aceitar, somos
coisa da gravura, né? A música de câmara, achei ótimo isso, porque realmente é uma coisa que não é uma... eu acho que até a abordagem, né? Às vezes tem que ser um pouco diferente, porque não é aquela coisa ali... não é o mainstream, né? Não é uma coisa... Eu acho que a gravura, né? A própria apreciação da gravura tem essa característica de ser uma coisa, né? Do gabinete, enfim. Eu acho que isso também é uma coisa que acaba entrando um pouco nessa coisa do, né, que falou aí de apoiar, né, os gravadores e essas coisas, e a gente pensa em várias coisas, mas assim, às vezes já considerou-se até fazer algum tipo de residência artística, mas são coisas assim que, né, às vezes, até por esse aspecto mais restrito, né, parece que criam-se assim, pequenos núcleos, e aqui realmente é um lugar com essa vocação, né, de reunir, mas nem sempre é uma coisa também tão fácil, né? Assim. Existe uma coisa que, assim, que esbarra nisso sempre, que é assim, como vive um fabricante de móveis artesanal num lugar de IKEA, né? Assim, como é que assim, no meio de tantas imagens que bombardeiam, de tanta ideia de que tudo tem que ser muito massificado, e é interessante pensar que a gravura participou desse tipo de, né, assim, primeira possibilitar imagens viajarem e linguagens comuns se desenvolverem. Como é que na hora da ultramassificação esse lugar mais artesanal da gravura fica? Então é interessante porque uma vontade que a minha mãe já falou várias vezes era de montar um ateliê. E ela sente que essa parte da prática ela é necessária para que o discurso não verbal, não literário se desenvolva. E com isso a gente esbarra se desenvolve. Com isso a gente esbarra em uma série de coisas institucionais do que é se fazer uma política de segurança pública, o que é um espaço que tem que receber pessoas. Então, houve uma conversa, por exemplo, de ensinar Chilo em escola pública, fazer um projeto de ensinar Chilo em escola. Ele tem uma lei que proíbe que pessoas, né, do ensino fundamental, não sei o que, tenham acesso a ferramentas de corte. Assim, você é proibido de dar uma goiva para uma criança. Então, né, que é um material de escola no Japão. Aquelas goivas a tombo que a gente compra. Então, como é que fica isso? Você vai vendo, assim, como encaixar esse lugar, né? Apesar que tem algumas iniciativas também, às vezes, em outros locais que surgem nesse sentido, Ale, e talvez seja esses entraves, às vezes, mais locais também, porque dentro do Brasil parece que a questão, às vezes, de acordo com cada estado, com cada localidade, da forma como o incentivo é dado para algumas iniciativas, a iniciativa acontece independente da lei ou não. Então, isso também é um outro ponto também que esbarra nessas políticas. Bom, então, dando continuidade aqui, eu vou passar a palavra ao Pedro, que ele também tinha montado uma questão, ainda dentro... Grande Pedro, olá. Minha pergunta é um pouco mais técnica, mas envolve um pouco do que vocês já comentaram em relação a essas pontes com os artistas. E eu gostaria de saber como é feito esse contato inicial com esses artistas, com essas produções, como é feita a aquisição também dessas obras, se tem um lugar como a rede social em que vocês já vão vendo esses trabalhos dos artistas, ou é um contato muito por quem vocês conhecem? Como que é feito isso? Bom, na verdade, uma coisa muito ampla, assim, como a internet. Tem um grau de prisma, né? Essa coisa, totalmente. Como, né, o Ali comentou, começou com o irmão dele, né, até você comprando algumas coisas pelo eBay, e, assim, tem a coisa das exposições, né, que cada recorte que a gente faz, às vezes, leva para uma pesquisa de algum tipo de imagem específica, a gente vai buscar isso na internet, né, a gente trabalha, né, com Instagram, com tudo, assim, absolutamente. E aí tem alguns... a gente, né,
travou contato com algumas galerias daqui, de fora, né? Começou alguma coisa mais conhecidos, assim, mas isso foi, né, ampliando e a gente travou, né, contato com galerias dos 4 cantos, assim. Então, é uma coisa que, né, vem essas demandas, né, e a gente tenta buscar aí imagens, ou senão é aquela coisa mesmo, você conversar aí com alguma coisa. E, assim, isso se dá das formas mais variadas possíveis mesmo, porque... teve o caso do Otávio, que a Lúcia se interessou pela obra e tal, e já conseguiu contato com a família dele, a mesma coisa o Graçman, né, que a Lúcia também adquiriu muitas obras dele, e, né, através de um sobrinho, através do Jorge também, né? Claro, o Jorge trouxe. Estou dizendo assim, e aí você fica engraçado, porque você vai seguindo um fio e ele vai te levando a lugares, né? Então não tem muito padrão. Não. É uma coisa muito... Essa pesquisa, né, às vezes te leva, por exemplo, a Bienal do Douro, né, em Portugal, foi uma coisa que foi descoberta assim por acaso. A Lúcia travou contato lá com o pessoal, entendeu? E já foi até aluno. Acho que o Tomás, que era aluno da gravura, chegou a participar. Não sei se o Daniel, o Marcelo chegaram também. Mas tem galerias, né? Galeria aqui nos Estados Unidos também. A gente vê lá no site alguma coisa e tal. Eu mesmo já entrei em contato. A gente começa uma troca de e-mails ali, fala que está interessado, e de repente, assim, uma coisa que a única coisa, né, o ponto negativo de tudo é que, né, essa aquisição, né, internacional acaba que está ficando cada vez mais proibitiva, né, porque a moeda está muito cara e as taxas alfandegárias, essas coisas todas tem que pagar. Então, são algumas coisas assim, né? A moeda está muito barata, né? O real está baixo, né? Assim, pessoal, a gente fala de dólar alto, né? Parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui e com o fato do nosso minério, nossa água, etc., estarem muito mais baratos para quem compra, né? E nossa mão de trabalho, nossa mão de obra, força de trabalho, também estarem mais baratas lá fora. Mas ainda assim, existe um plano de viajar, que acaba sendo mais barato você viajar, pegar o negócio lá, colocar na mala e trazer, e compensa 1000 vezes mais ainda. Já fizemos também. Já fizemos também. Mas compensa 1000 vezes mais ainda porque você consegue conversar com as pessoas. E aí é aquela história, né, da galeria em Bruxelas que o Jorge falou, que um milionário chegou e falou, não, quero comprar a galeria inteira. A pessoa fica ofendida. Agora, se ele fosse lá, conversasse, mostrasse, tivesse uma coisa, talvez acontecesse eventualmente da pessoa ligar e falar assim, olha, eu estou pensando em fechar a galeria comercial, eu sei que você é um colecionador que tem muito a ver comigo, você não gostaria de comprar? E esse tipo de contato a gente já recebeu, não de comprar uma galeria inteira, mas o contato para a edição das gravuras do Marcelo Graçman foi mais ou menos assim. Né? É um contato afetivo também, além de um contato comercial. Porque, né, eu acho que todo mundo, se quisesse fazer alguma coisa comercial, estava em outro lugar. Então, esse contato afetivo também, ele é muito guia das compras, das coisas, dos processos. É interessante conhecer quem faz as imagens. Isso é uma coisa que a minha mãe tem. Eu acho que eu também tenho, mas eu acho que eu herdei dela. Assim. Ela vai atrás das coisas. Para dar um exemplo de como é que esse processo acontece, porque eu acho que é um processo análogo mesmo, e por isso que eu falo de sapateiros, de fabricante de colchão. Minha mãe teve um restaurante. E o que ela mais gostava de fazer no restaurante era um festival. Ela foi eram festivais. Ela foi descobrir, lançar um livro, A Mesa com Monet. O que Leonardo da Vinci disse a seu chefe de cozinha. E aí ela pegava aquilo ali, pesquisava as coisas que o Leonardo da Vinci tinha falado, e ele falava, peraí, como é que é essa receita que precisa de não sei quantos perus para fazer? É receita para uma corte inteira.
Aí, como é que era a comida na época? Como é que era a corte na época? Aí, compra livro, Memórias da Vida Privada no Brasil, compra livro, compra livro, como é que era na Idade Média, a cozinha italiana. Aí ela fazia um festival com imagens, com coisas que tinham a ver com aquilo ali. Então, como é que esse percurso afetivo, esse percurso de um discurso afetivo, né, sempre permeou muito. Então, acho que tudo, as relações com as pessoas e com as obras, assim, elas são mais importantes, eu acho, assim, para minha mãe. Estou dizendo o que eu vejo, né? Uhum. Ale, tô vendo que você tá falando essa questão dessa afetividade, dessa importância, né, desse discurso afetivo, desse contato afetivo. De certa forma, esses catálogos também que são produzidos têm um pouco isso, né? Então, eu vou passar um pouco a palavra para o Rodrigo, que ele tem uma pergunta para entrar nessa questão também, desse outro lado aí da produção das exposições que acontecem aí, que é o catálogo. Rodrigo? Obrigado, Eliane. Boa tarde, Ale. Boa tarde, tia. Eu vou pedir desculpas porque eu estou no trabalho, eu sou colega da sua mãe, Ale, trabalho no cartório. Olha só. Não no dela, né, mas em outro. E aqui é um pouco barulhento. Mas, enfim, eu queria saber, sempre aproveitando essa questão, né, do afeto e tudo mais, e das consequências desse afeto, né, puxando um gancho para os catálogos que vocês da casa fazem, né, que eu particularmente acho que estão entre os melhores catálogos que eu já vi, e que eu percebo que existe, né, um afeto muito grande na feitura desses catálogos. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual o papel, na opinião de vocês, que esses catálogos desempenham no cenário cultural de Belo Horizonte, se vocês fazem, assim, pensando um papel educativo, ou é um objeto colecionável, é uma extensão natural, assim, da exposição, vocês não veriam a exposição sem a presença de um catálogo. Como que funciona isso quando vocês estão fazendo o catálogo ou se vocês enxergam algum outro papel que esses catálogos possam cumprir, né, na sociedade cultural, nesse mercado, nesse campo da arte? Eu acho interessante, assim, pensar o que é o recorte que acontece numa exposição, né? Eu vou te falar que eu lembro de ouvir falar de catálogo de um jeito muito mais prosaico do que parece, assim, sabe? Aquela coisa assim, nossa, ia ser tão legal se tivesse um livro da exposição. Tipo quando você vai no museu, aí você compra o livro do museu, assim, sabe? E é legal, porque as pessoas lembram daquilo, você gera alguma coisa da exposição. E aí começou a se desenvolver essa coisa dos catálogos. E, de novo, ver esse padrão que a minha mãe enxerga de como as coisas devem ser feitas. Né? Que ela vai atrás de, assim, não, então, vai imprimir aonde? Vai imprimir na Rona. Sabe? Diagramou 90%, se não 100% dos catálogos, né, Tio? Menos o seu, todos. Menos o catálogo da minha exposição, que é o que as pessoas menos gostam, na verdade. O Tia diagramou todos, e assim, acho que com a minha mãe muito lá também, né? Então, assim, viram esses catálogos e eu acho que o que eles acabam funcionando tem muitas coisas, né? Que, assim, tem uma história que eu gosto muito de um cara que é um discípulo e um mestre que estão assim, e aí o mestre vê que a galera tá roubando uma casa. Uns ladrões passam por eles e vão roubar uma casa. Aí ele fala pro aluno, fala assim, não faz barulho agora. E por quê? O que aquelas pessoas estão fazendo? Assim, não, elas estão fazendo barulho. O mestre está falando que elas estão fazendo barulho, mas eu não estou ouvindo nada. Assim, não, o barulho que elas estão fazendo vai ser ouvido só amanhã de manhã. Então, assim, eu acho que o catálogo ele não começou com uma ideia assim, mas ele fez um tipo de barulho depois
Porque, bom, aí a gente pode até... É uma experiência que eu já tive de outro jeito, mas assim, como é que é para o Manassés pegar isso aqui e falar, não, ó, tem essa exposição aqui que aconteceu com a Lúcia, que é super legal, e tem esse trabalho aqui que foi lá, sabe? Assim, isso é um pedaço que eu acho que até seria legal ouvir, para mim seria uma maravilha ouvir. E tem um pedaço, como eu vejo, como alguém que está acompanhando esse processo da minha mãe com muito carinho, assim, tem um processo que forma um discurso, né? A exposição vem de uma inquietação que a minha mãe não consegue botar em palavras tão bem, mas que vira um recorte de imagens e que vira um processo que vira um catálogo. Vira a exposição que a gente vê, mas quando você pega e olha ela aqui, é como se tivesse tudo colocado de um jeito e foi colocado por quem fez a exposição. Então, assim, para mim é uma coisa... Via de novo uma obra, quem fez, para mim, foi minha mãe. E eu fico assim, o que é que está colocado aqui? Qual que é a organização? Qual que é porque tem uma linha. Mas mesmo no texto, nas coisas, essa linha não aparece tão fortemente quanto nas imagens, normalmente. E olha que essa devaneios aqui, o texto é muito bonito. Eu tô até olhando aqui, eu lembrei, foi minha namorada na época, Tarsila, que fez a correção do texto, né? Ela virou para mim e falou assim, Ale, eu tô com um problema aqui, porque eu corrigi, eu mudei algumas coisas que estavam mal estruturadas no texto, e aí qual não foi meu espanto? Quando chegou no fim, eu vi a assinatura. E o texto é do Inácio Loyola Brandão. O que eu vou fazer? Eu deixo que eu corrigi, eu volto atrás. Mas ainda assim, até essa escolha de quem vai escrever o texto, tudo isso constrói alguma coisa. E eu acho, para mim, catálogos tem esse lugar muito afetivo. Estou falando de uma visão muito pessoal mesmo. Mas eu adoraria ouvir a visão pessoal do Manassés, se ele quiser falar, do Daniel. Com certeza. Eu tenho os meus catálogos aqui, eles são inclusive eles estão num lugar separado aqui, né? Porque eu não empresto e ninguém pode pegar também não. Eu tenho muito carinho e para mim E tem assim, tem ex-libris no catálogo, né, Manassés? Tem ex-libris? Então tá. Estão guardadinhos, entendeu? Bem assim, não só para nível de registro, não, mas para mim tem esse lugar assim, muito afetivo de ter sido a primeira exposição, digamos assim, não a primeira, né, mas ter participado, as primeiras exposições na minha vida, elas foram muito importantes, né, assim, elas tiveram uma importância não só no nível pessoal, não, mas elas foram importantes no cenário nacional também, né, eu acho que essa exposição do Devaneios, todas as exposições da casa, elas marcam essa importância porque, como o Ale falou, o Thier também falou e a gente já sabe, assim, né, o público aqui em Minas, de modo geral, mas a gente está falando de BH, assim, não existe esse público consumidor de gravura. Na verdade, não existe um público que valoriza obras sobre papel, que é justamente o nome, né, assim, é justamente o sentido da galeria, né? Então aí trazer esse catálogo para casa comigo, entendeu? Assim, não é só uma prova, né, de que eu participei da exposição, né? É muito além disso, entendeu? Assim, algo para mim é muito emocionante, né? Para minha família que está lá longe, lá nas Alagoas, é a única forma que eu tenho de mostrar para eles que eu não estou mentindo, né? Que eu estou aqui fazendo o que eu vim fazer mesmo, falando que eu falei para eles que eu vim fazer mesmo, né? Mas assim, eu tenho uma coisa sobre os catálogos que para mim, assim, você pode responder na última questão. Mas que eu acho que os catálogos ele tem esse papel pedagógico, assim, minimamente eles têm esse papel, sabe? Quando a gente mostra o catálogo para a pessoa e ela vê lá que está escrito gravura em metal, ela vê a técnica, ela vê que são inúmeras técnicas de gravura em metal ou de estilo, enfim. Isso por si só desperta uma curiosidade, né? E eu acho que o papel fundamental de se criar um público, né, para qualquer produto, qualquer coisa que seja, é esse, né? Tem que começar primeiro a educar o público, né? Dizer, olha, isso é isso, aquilo é aquilo, dizer, olha, não é tudo desenho, isso aqui não é desenho.
né? Assim, eu sei que tem desenhos também na casa, mas entende, assim, eu acho que o catálogo ele está muito nesse lugar aí que ele consegue ir mais longe, né? Porque o pessoal que não vai poder ir na galeria, ele vai ver o catálogo também. Eu acho que É, é um pouco por aí, sabe? O catálogo, ele para mim, nesse sentido, nesse cenário que a gente vive, e do jeito como vocês fazem, que são os catálogos mais bonitos, né? Daqui, eu não tenho catálogo mais bonito aqui em casa, entendeu? São os da casa. Todos os catálogos lindos que eu tenho são da casa e um outro que eu tenho aqui da Kozak Naif, entendeu? Então, assim, vocês estão no mesmo patamar, entendeu? Eu fico feliz, muito feliz mesmo de ter eles aqui. tem uma coisa desse negócio do catálogo também, que existem, você falou da coisa didática, tem uma série de inquietações, né? A gravura, ela é colocada por questões mais mercadológicas, na minha opinião, gravatísticas e etc., de qualquer outra coisa, ela é colocada num lugar muito diferente do desenho, da fotografia, e aqui, assim, a parte de fotografia é um pouco mais tímida, né? Tem também, mas é um pouco mais tímida. Mas eu acho que aqui ecoa um pouco a coisa que eu falei até da última vez do meu trabalho mesmo, assim, de não ter divisão, porque eu cresci um pouco nesse lugar. Quando a imagem é imagem, não tem muita divisão. A coisa do papel aqui é uma coisa logística quase. Imagina se a gente fosse guardar tela, que não seria. Mas tem um papel, o papel ele é desenho, ele é imagem, né, pode ser tipografia, qualquer tipo de gravura. Então, ele traz uma coisa, vê um catálogo onde as técnicas são colocadas assim, que normalmente a catalogação é feita por métodos de confecção da imagem, né? Ver um trabalho onde as imagens são colocadas assim, você vai vendo aquilo ali, gera um outro tipo de inquietação também, que eu acho fica menos permeável a discursos, de certa forma, também. Sabe? Assim, dá uma autonomia para a imagem, eu acho, pessoalmente. Obrigada, Ali. Agora, dando continuidade nos blocos aqui das perguntas, a gente vai passando mais próximo aqui do final. Vou passar ao Roberto, então, para ele falar essa questão, mais essas questões atuais que a galeria tem passado nesse momento agora. Assim, Roberto, Oi, tudo bom? boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta é quais foram as dificuldades da gestão da galeria durante a pandemia, né, do coronavírus? Essa resposta vai ter que ser uma resposta absolutamente afetiva. Absolutamente afetiva. Não tem muito outro jeito. Porque, na verdade, como a galeria não tem exatamente assim, né, fim comercial, a dificuldade também não foi dessa ordem que, graças a Deus, né, não foi dessa ordem que a ordem que, infelizmente, tem assolado o Brasil inteiro, que é o que acontece quando não tem muita cidadania no lugar, não se entende o lugar dessa parte afetiva para a construção econômica e para a saúde de uma sociedade. Então, esse lugar que eu mais vejo quando você fala disso é o lugar da saúde. A minha mãe, ela fez essa galeria, que eu brinco esse negócio da casa do que não tem casa, ela tem esse aspecto... Bom, enfim, falando muito rasgadamente, quando meu irmão morreu, imagina, minha mãe teve meu irmão sozinho com 17 anos de idade. Ela largou várias coisas da vida dela por causa disso. O cara acabou saindo da jogada. E aí minha mãe aceitou uma série de coisas na casa dela, com meu pai, uma série de coisas na vida dela. Né, assim, espera que uma mãe faça também, que pais façam, em função desse filho. E quando ele morreu, eu ouvi minha mãe falar assim, minha vida não faz mais sentido. E eu vi a galeria dando um sentido, trazendo outro lugar para olhar, outro lugar, quase que outros filhos também, né? Assim, filhos catálogos, filhos exposições, amizades. E eu acho que essa foi a maior perda
que aconteceu para minha mãe, para a galeria, e para as pessoas também, né? Eu vejo gente falando assim, dos eventos que aconteciam aqui, de lançamento de exposição, como um lugar onde as pessoas se encontravam e tinha um debate que era assim, pô, não era a festa do techno, né? Era uma festança boa, adoro, mas tinha sempre esse lugar da conversa, você tá ali com aquela imagem do lado. Então, assim, na minha vida pessoal, eu vejo uma coisa de saúde. Eu lembro do Tia, porque eu acho que ele pode falar bem disso, assim, das inquietações que vieram, com, de repente, você não poder dar continuidade da mesma forma que ele trabalha. E você fica com essa insegurança toda. A minha mãe, eu vou falar, por sorte, assim, ela ficar em casa fez ela pensar as coisas de um outro lugar, as coisas de galeria também de um outro lugar. E, bom, né, esse momento de parada que algumas pessoas, poucas relativamente no Brasil, puderam se dar ao luxo de usar esse momento de parada para pensar e estruturar melhor as coisas, né? Mas, assim, como é que foi para você, Tia? Você vinha aqui todo dia, né? Você vem aqui agora, voltou. Acho que teve um impacto, né? Felizmente, como colocou o Alê, de uma outra ordem que não é essa econômica, né? Mas, de certa forma, né? É um tipo de privilégio, mas, enfim, a gente ficou aí de março, né, do ano passado até praticamente mês passado, né? Aliás, a gente não está aberto ainda para o público, né? A gente voltou a vir e tal. E a galeria permanece fechada, né, ao público. Então, várias coisas tiveram que ser repensadas e, enfim, acho que tem algumas coisas interessantes, né, que trouxe esse período, né, de paralisação, que eu acho que é um olhar também mais para esse acervo, né, e alguma coisa, melhorias em relação a esse acervo, né, a forma como ele está, embora a gente tenha aqui uma catalogação, né, muito boa e um sistema aqui de acondicionamento nas mapotecas, o acervo está condicionado de forma muitíssimo profissional, enfim, mas ainda tem alguns, né, a pessoa que trabalhava com conservação e que era responsável por fazer essa catalogação, né, e essa sistematização, ela deixou de trabalhar com a gente, então tem, agora acho que, né, veio um pouco nos últimos meses, especialmente essa coisa de focar numa organização, né, numa ressistematização, pensar essa coisa mesmo do acervo, né, criar talvez um sistema mais inteligente dessa catalogação, alguma coisa que permita, né, filtros e buscas de forma mais... porque hoje a gente tem, né, principalmente tudo catalogado em planilha e tal, e aí agora a gente, né, se pretende uma forma mais moderna, assim, né? Vamos dar uma modernizada nessa forma de organizar, né? De catalogar as coisas. Acho que mas assim, é claro que, né, a gente está discutindo essa questão sobre voltar ou não, fazer exposição, quando, e enfim, para além de todas as restrições sanitárias e enfim, essa coisa da ordem prática também, agora se apresenta essa outra linha, que vamos focar né, a Lúcia fala muito em fazer, né, ter um espaço de pesquisa, vamos focar no acervo e vamos fazer pesquisa e vamos, às vezes, criar algum tipo de publicação. Então, acho que eu vejo esse momento como, talvez, né, que o Ali falou, que aproveitou-se esse momento parado para também se pensar um pouco sobre a existência, né, a que se pretende, quais os rumos, né, o que pode vir agora, né? Falar um pouco das suas inquietações em seguida. Das minhas inquietações? As minhas inquietações teve essa questão, né, de ficar em casa, né, por muito tempo, etc. E a gente também, de novo, felizmente, né, não
mantivemos, né? No meu caso também, de certa forma, um privilégio, né? Me mantive, embora não vindo aqui, né? A gente se manteve, né? No trabalho, e, enfim. Chegamos a pensar, né? Chegamos a realizar a exposição virtual e enfim, fizemos um upload desses catálogos em formato digital, que então eu até tinha alguns digitalizados, mas era coisa, né? Só nossa. Então, a gente disponibilizou publicamente esses catálogos e, enfim, fizemos algumas exposições virtuais. Eu achei um programinha lá, 3D, né, que permite essa visita virtual, que é uma coisa meio sem gracinha, mas, né, diante da nossa realidade naquele momento. Enfim, e acho que teve várias questões, né, acho que todo mundo teve, né, em maior ou menor grau, essa inquietação de ficar parado também, né? E você acha que, pô, agora eu vou ter tempo, mas aí, né, o tempo, a cabeça não deixa, e você trabalha bem menos do que você gostaria, enfim, dá uma bagunçada geral, assim. Mas acho que é isso. Agora a gente está, né, voltando né, a trabalhar presencialmente, embora não tenha o público ainda, né? E aí a gente está nesse momento de reavaliação, eu acho, né? Que rumos tomar e quando, né, seria apropriado fazer na exposição, ou se não vamos fazer, ou se vamos criar algum projeto, né, diferente, vamos fazer uma publicação, ou uma residência, ou enfim, e esse é um tipo de, né, são tantos caminhos possíveis e também, não sei, acho que tem muita coisa a esperar, né, e que pode ser realizável no momento de considerar todas as possibilidades. Aproveitando que vocês falaram dessas pausas, desses questionamentos, vou passar a palavra ao Manassés para ele realizar a nossa última pergunta, que vai bem assim, eu acho contra que esse assunto. acho que você meio que já estava falando aí, Tia. Se o Ale também quiser complementar, assim, sobre os planos futuros mesmo, sabe? Para a galeria, né? Falar um pouco mais sobre esses projetos. Não sei se o ateliê vai ser um projeto mesmo, né? Futuro. Enfim, falar um pouco quais são esses planos, só para a gente concluir mesmo. Ale, fala pra gente. Você que está mais em contato com a sua mãe? O mais legal é que o Tia está curiosão da resposta aqui também, né? Eu também estou perdido. Eu estou talvez um pouco menos perdido, por causa justamente da proximidade com a minha mãe, mas eu digo assim, minha mãe está pegando esse momento da pandemia de ficar em casa como um momento de análise muito firme, assim, sabe? Né, assim, parar para pensar, falar assim, não, aquela festa lá foi boa. O pessoal que veio estava interessado em imagem, eu teve gente que veio para encher a cara, né, assim, não, funciona fazer esse negócio de exposição, assim, de trabalhar com obrigatoriedade, de ter uma exposição a cada 6 meses, sendo que não tem, ou uma exposição a cada 1 ano, sendo que não tem uma coisa, assim, sendo que eu não sinto uma vontade de fazer uma coisa, tipo o Devaneios ou a Prosaica Humanidade veio, né? Então, assim, eu vejo cada vez mais ela numa coisa assim, eu só vou fazer que eu achar que tem um sentido muito grande dentro dessa busca. Assim, eu acho que isso vai permitir que o que quer que seja feito tenha um refinamento muito grande dentro dessa vontade dela. Isso me deixa muito, muito feliz, na verdade. Assim, de ver ela se identificando com o espaço e fazendo essa leitura de como é que foi, como é que o espaço chegou, como é que foram as conversas, como é que foi a relação com os curadores que foram convidados na época que tinha curador, com as pessoas convidadas para escrever os textos, como é que foi isso, né? Assim, então, algumas coisas foram acontecendo como aconteceram, e agora minha mãe parou e falou assim, não, vai acontecer se for de uma forma que eu sinta que vale a pena colocar tudo isso de volta. Então, o que vai acontecer, não sei não. Mas eu posso dizer um pouco o que está sendo gestado aqui.
Dessa coisa de catalogação mais firme, dessa coisa Eu acho que, principalmente, assim, esse lugar da minha mãe entender que existe uma curadoria dela, existe um recorte dela, e fazer coisas que sejam em ressonância com esse recorte. Assim. Assumir essa curadoria, né? Ou pelo É menos uma assumir espécie esse de curadoria, né? não, né? Maravilha, maravilha. Mas eu acho que essa coisa da produção dos catálogos é um ponto muito forte, assim, e dentro do cenário aqui de Belo Horizonte é bem uma coisa fora da caixa, sabe? Fora da curva. Assim, eu já fui em outras exposições, não tem, né? Assim, não tem essa Fora dos casa realmente eu, tem uma dedicação que é outra, assim, é diferente. eu penso muito nessa história, assim, como fazer com que esses catálogos circulem mais. Assim, o meu pensamento. E como colocar, entender eles como esses agentes, catálogo como um agente também que faz as suas viagens, que permite outros debates em outros lugares. Isso ressoa muito em mim. Uhum. Maravilha. Ô, Ale, desculpa aí rapidão aqui, com relação a isso, você falou de circulação dos catálogos, esses catálogos, eles são enviados também, assim, para biblioteca pública, para escolas, porque, de repente, é uma ideia interessante também de colocar isso, né, nesse circuito, fora também do circuito da arte. Vou falar um negócio, eu vou chamar o Tia para responder, porque eu não tenho a menor ideia. Ela só sabe, eu não sei como é que está sendo. Por favor. Na verdade, essa questão, os catálogos, na verdade, eles não tem nada muito sistematizado, né? Isso é uma coisa que a gente não chegou a estruturar assim tão bem. A gente, né, tem essa coisa da distribuição aqui em loco, né, no dia das vernissagens e a gente chegou a enviar para alguns lugares, para outras galerias, etc., mas não tem, assim, até uma coisa que a gente precisaria estruturar melhor, né? A gente chegou a vender, né? Teve venda também, mas, assim, não é uma coisa que, né, talvez para os próximos, ou não sei, é uma coisa que a gente vai ter que fazer uma logística mesmo, assim, mais organizada, porque até então a gente não. Porque, na verdade, assim, o catálogo vem também como nós somos, né, 3 aqui, com o Ale 4, né? Somos eu, o Paulo, que trabalha aqui, a Lúcia, que é a proprietária, e o Ale. Então, a gente faz... Coisas são feitas, né? A gente, em período de abertura, né, de uma nova exposição, a gente trabalha, assim, com várias demandas, né? Tem que chamar não sei quem, fazer a reforma, né? A manutenção da galeria para trocar, né, da exposição antiga. Então, tem o processo claro, né, de feitura mesmo do catálogo, né, projeto gráfico que eu tenho feito, etc. Então, tem todas essas coisinhas aí, né, para serem resolvidas. Então, quando o catálogo, aí depois tem a prova da gráfica, enfim, quando ele chega para nós, aí já teve caso de a gente lançar junto com a exposição, ou teve caso que ele ficou pronto depois, a gente fez um novo evento. Mas, enfim, geralmente é muita coisa, assim, né, para a gente dar conta. Mas eu acho que inclusive já foi, né, a gente já discutiu bastante sobre essa questão dos catálogos, né, de como, até porque o papel deles, né, como você tinha perguntado antes, acho que é o que o Jorge pontuou no início, né, que é uma coisa que torna o nosso, não é apenas uma memória, um registro desse trabalho, mas o que também que possibilita ele de alçar voos um pouco maiores, né, de a gente poder divulgar isso para o Manassés, mostrar para a família dele que ele não está à toa aqui e outras. Senão... e também, né, da gente mostrar nosso trabalho onde quer que seja. Inclusive, já foram feitas traduções para o francês e para o inglês, alguns catálogos, a gente tem um cartezinho com a tradução.
E já é mesmo porque a gente, né, existe existe essa intenção, né? E essa galeria, por exemplo, a Wittgenstein, que é a galeria que representa o F. de Maizière, que é um gravador que a gente descobriu do nada, e apresentou para muita gente aqui também, né, que a gente descobriu minha mãe descobriu nessas pesquisas dela, e a gente teve lá na galeria, deixou catálogo, né, provoca esse diálogo também de um jeito muito legal, esse intercâmbio. Ale, e te agradecer, então, muito vocês aí por ter dado todo esse depoimento e colaborado aqui conosco, de terem disponibilizado o tempo aqui de vocês para falar um pouquinho da galeria e de toda essa história que tem aí. Vou passar a palavra também ao Jorge para ele também fazer as últimas considerações aí. Sim, meu agradecimento, sobretudo, por essa sinceridade com que vocês retrataram, né, a situação, e alguns pontos que nós sabemos, assim, por um ou por outro, mas, assim, vindo de você, Alê, né, você, tia, tem um outro peso. Isso aqui também é um registro, né? Esse é um registro que nós pretendemos que seja utilizado como fonte de pesquisa, tá? Além de ser um material de aula, né, para discutir o assunto gravura em diversas instâncias, também é um material de registro de inventário, né? Então, vocês fazem parte de uma história da gravura, de um fomento da gravura. Nós somos todos muito gratos, né, ao que vocês falaram, mas também ao papel da galeria. Mas também vale lembrar que vocês têm uma grande responsabilidade, né? Porque já que vocês estão com essa iniciativa, também pesa uma responsabilidade, né? Porque é uma qualidade a ser mantida, né? E sempre alavancar com projetos maiores. Mas quanto a isso, a gente pode ainda conversar muito. Eu acho que o que já foi feito até agora, eu acho que eu saiba, nunca foi feito, né? Principalmente em Belo Horizonte, em relação à gravura. Tá? Com essa seriedade, com esse desvínculo do interesse comercial, tá? Um interesse puramente cultural. Eu queria agradecer muito a vocês, muito rica a participação também da Mariana aqui, como artista da galeria, né? O Manoel também pôde dar o seu depoimento. Muito obrigado a vocês, viu, gente? Obrigada. Queria agradecer demais, agradecer a mediação, as perguntas, as coisas, pedir desculpa pelo atraso, foi meu, assim, também. E falar que é uma coisa que eu sinto em mim, assim, que eu acho que existe na minha mãe, talvez não falada com essas palavras, mas assim, né, a fome da humanidade, ela é uma fome de outra ordem do que aquela fome quando a gente pega o dicionário lá e lê a definição da palavra fome, assim. E eu desejo ardentemente que a gente tenha uma humanidade que possa se dedicar a essa fome de arte, de conhecimento, de explorar o universo, de desenvolver as próprias paixões, de refinar a própria humanidade, assim, sabe? E eu reconheço as pessoas que estão aqui vivendo, né, participando disso, são pessoas que em algum grau têm essa fome. E a gente vai sempre honrar esses convites e essas coisas que partem de gente que sabe o que é essa fome e o que é esse alimento outro, assim. Então, eu agradeço muito de poder trocar isso com vocês. Obrigada, Grande gente. abraço a vocês, tudo de bom. Ansiosa para abrir aí o espaço de novo também, com segurança. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado, galera.